Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Deboleto por aqui, mais uma vez iniciando nosso Unifroncast, hoje de forma sensacional, seguindo a nossa série de entrevistas sobre as disciplinas do direito. Nós vamos conversar aqui com o professor Anderson. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conversando com a gente, estar aqui batendo papo. É sempre muito rico estar conversando com os professores da Unifron, principalmente pelo conteúdo que tem. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Gustavo. Será um prazer aqui poder compartilhar um pouco das experiências, né? Tanto de vida, de sala de aula e tudo mais. E, professor, eu vou aproveitar e pegar um gancho nisso que o senhor falou, que é sensacional, como que foi a trajetória do senhor, né, com relação ao direito? Como foi esse passo inicial do direito, professor? O senhor pode contar pra gente aí? É sempre interessante e o nosso ouvinte, o nosso aluno é sempre bacana, é curioso em saber sobre isso. Sim, eu tive uma trajetória bem interessante com o direito. Eu sempre fui um apaixonado pelo direito. Tinha uma pessoa já que era um primo do meu pai, que era juiz na família. Inclusive hoje é desembargador. E eu admirava muito ele. Eu falava, eu quero fazer direito para poder ser juiz também. Só que esse plano, em determinado momento, foi um pouco adiado. E acabei, por uma questão de uma situação que aconteceu na minha vida, um acidente de trânsito, eu acabei mudando de ideia, por conta de opinião de terceiros. Mas o direito ficou no coração. Aí trabalhei algum tempo na área de consultoria empresarial, na área de tecnologia, e depois resolvi aí voltar para o direito. Quando eu voltei, eu falei, eu tenho que acelerar o passo mais do que o normal, né? Porque se você atrasa um pouquinho o sonho, você tem que trabalhar um pouco mais do que os outros. E acabei voltando, passei no vestibular num primeiro momento na Universidade Federal, aqui em Dourados. Fiz o curso, tive que trancar por razões de trabalho, depois voltei, consegui concluir o curso. Fiz depois pós-graduação em prática processual penal, pós-graduação em advocacia tributária. E dentro dessa atuação do direito, até correlacionando um pouco com a matéria que eu leciono hoje dentro da Unifron, eu sempre busquei me aperfeiçoar cada vez mais nas questões da oratória, do posicionamento, da forma de atuação dentro do direito. Professor, e importante essa relação, né, Marcelo? Porque muitas vezes a gente acha, né, que a pessoa, principalmente para o direito, assim, o caminho é muito certinho, né, predestinado, né? E é interessante o senhor comentar, né, que o senhor foi para outra área, né, trabalhou em outras áreas, mas o direito, até marquei aqui, o direito ficou no coração do senhor, professor? Ficou no coração e sempre assim que eu tinha a oportunidade, eu acabava falando muito de direito. Mesmo eu atuando em outras áreas, nas áreas de consultoria, como eu tinha estudado direito, eu ficava com aquilo assim na cabeça e falava, poxa, eu tenho que voltar para isso. E uma coisa interessante que, assim, como você, um profissional, né, na área que ele vai atuar, ele traz isso como herança, toda essa passagem que você teve em outros setores, né? Então você acaba tendo uma visão diferente de determinadas situações porque você já teve outras experiências, particularidades que você acaba trazendo e encaixando melhor no direito. Então, assim, a hora que você vai se posicionar, né, que tem a parte técnica, acredito eu, né, porque ela tem que ser muito forte, muito bem estruturada, mas a gente chama de essas habilidades que são até a questão da oratória, posicionamento, como que você transfere isso aí. Então, assim, são dois pilares muito fortes, né? E como é que você pratica isso com eles, assim? Porque é uma coisa tão... Assim, hoje é tão importante você saber se comunicar bem, né? E a oratória, ela é uma ferramenta extremamente importante que não pode ser negligenciada, né? Como que isso encaixou melhor para você? Assim, falando agora como professor aí, né, da disciplina aqui da oratória, né, hermenêutica e linguagem É jurídica, né, legal, eu esqueci de que perguntar que é a disciplina que o senhor isso, trabalha hoje aqui. aqui na Unifron, né? Eu até falo bastante para os meus alunos que a Unifron é vanguardista, né? Porque, de fato, é o tipo de matéria que ela é essencial na atuação do direito. Hoje nós estamos aí enfrentando uma situação que é a inteligência artificial. Você Exatamente. coloca... Existem discussões, evidentemente, em relação a se é ético ou não utilizar as ferramentas para poder montar peças jurídicas e tudo mais, mas isso vai pacificar e as ferramentas vão montar peças. Aham. As Exatamente. ferramentas vão te dar respostas jurídicas. Porque são ferramentas, né? São ferramentas. Agora, a oralidade, ela não tem como ser substituída por uma ferramenta. Então, a pessoa não tem como chegar
lá na frente de um juiz, numa audiência. E aí, respondendo a sua pergunta, né, a gente trabalha muito em sala de aula toda essa questão do debate, a questão de estabelecer o senso crítico. Eu trago para eles, além da questão jurídica, ainda assuntos que o operador do direito tem que estar preparado para enfrentar. Porque, normalmente, nós somos pegos de surpresa quase todos os dias. O cliente chega no escritório, doutor, eu estou com uma situação X, né? Isso para o advogado. Para o promotor, a mesma coisa. Para o juiz, se vai ser defensor, se vai ser assessor, não importa qual área do direito que a pessoa vai atuar, ela vai ser chamada a falar. Então, nós trabalhamos muito essa questão do estabelecimento de conexões. Então, tanto ele vai aprender dentro da aula de oratória aqui, a como se comportar, e vai aprender a ouvir para poder debater, vai aprender a entender questões, principalmente questões emocionais, que isso nenhuma ferramenta transmite. Exatamente. Né? Então, para se portar... Inteligência emocional é um fator predominante, né? Para todas as Totalmente. profissões. Qualquer né? profissão. Exatamente. Isso a gente tem trabalhado bastante. Toda aula ela é mista com conteúdo, digamos assim, teórico, para eles saberem a base de onde aquilo está vindo, né? E também já colocando eles na prática, coloca eles na frente. Nós tivemos na avaliação da P1 o tribunal simulado. Né? Então, nós fizemos, de fato, montamos um tribunal onde eles foram sustentar para os desembargadores. Né? Que bacana. E totalmente prático isso, professor. Essa questão de oralidade ali, de debater na prática. Totalmente prático. Hoje até recebi no Instagram uma situação à parte, mas muito interessante. Uma aluna nossa que me mandou um print de uma situação que está acontecendo com um aluno de uma outra universidade aqui, que foi o tema que ela sustentou no tribunal simulado. Ela falou assim: professor, se me perguntassem sobre esse assunto hoje, eu saberia responder Dominava. com propriedade. Foi muito bacana ouvir esse feedback. E eu ia perguntar exatamente essa relação, professor, que, por exemplo, assim, como que o senhor observa, né, como educador, mas principalmente como condutor da turma, né, assim, esse papel do professor, ou melhor dizendo assim, esse papel dessa disciplina para o novo advogado, professor? Como que o senhor consegue construir isso dentro de sala de aula, mas principalmente como que o senhor vê isso para transmitir para os alunos, professor? Eu sempre converso muito com eles baseado na experiência prática que eu mesmo tive, né? E trabalho algumas outras situações também junto com eles para poder, principalmente para quebrar aquela questão do frio na barriga, do medo, essas situações, do nervosismo. Medo de falar em público todo mundo tem, né, professor? Eu sempre falo para eles que eu acredito, de fato, que seja uma das aulas mais desconfortáveis, mas que vai ser a que eles, lá na frente, a que eles mais vão agradecer por ter tido. Né? Não desmerecendo, evidentemente, nenhuma outra matéria, até porque eu sou professor de outras matérias também, né? Mas eu acredito que o diferencial que eu vejo, inclusive com colegas que saíram comigo da faculdade e às vezes têm dificuldade de se portar dentro de uma audiência, dentro de um órgão, vamos dizer assim, que você precisar defender qualquer tipo de instituição, a oralidade ela faz toda a diferença, de fato. É se fazer entender claramente, que não deixar uma compreensão dúbia daquilo que você está falando, ainda mais quando você está defendendo alguém, porque isso também pode ser usado pelo outro colega, né? Para sustentar uma defesa e te pegar de surpresa, né? Então, pensar raciocínio rápido. Então, são coisas que realmente, assim, você tem que, obviamente, ter todas as outras bases, né? Saber muito bem. Mas a hora que você vai ali no tete-a-tete, você tem que pensar bem no que vai falar, né? Exatamente. E faz a diferença. Eu sempre mostro para eles o seguinte. Esses dias mesmo, na semana passada, foi agora na semana passada, na quinta-feira passada, eu fui fazer um júri numa cidade aqui do interior, né, a convite de outra advogada para que eu fosse fazer a defesa da tese principal desse júri. Fomos exitosos e eu sempre mostro isso para eles. Esses dias atrás eu fui no STJ, a convite de uma outra advogada também, poxa, vai lá, me ajuda para a gente poder fazer a sustentação e tudo mais, e fazer um acompanhamento. E isso é o quê?
é você ter a condição de estar diante de qualquer autoridade e se posicionar. Eu falo para eles assim, até uma técnica já que a gente trabalha, eu falo, você treina no espelho, porque se você conseguir falar com você, se você conseguir falar muito bem com você, você vai falar com qualquer pessoa. Muito bom. Ô, professor, isso daí, na verdade, assim, eu tinha até organizado, que eu tinha essa curiosidade, né? Porque, como a gente comentou, você falar em público, você utilizar a oratória, realmente é uma técnica, né, professor? O senhor vai adquirindo a técnica. Eu até brinco muito com quem eu converso, com os outros professores, que você pode falar tudo, você só precisa saber como falar, né? Isso. Você pode falar tudo. Exatamente. Mas como que o senhor pode dar, às vezes, algum exemplo aqui, alguma situação que o senhor trabalha essa didática, essas técnicas com os alunos, assim, como que o senhor desenvolve em sala de aula? Até por curiosidade nossa mesmo, porque às vezes a pessoa fala, né, mas eu tenho medo de falar em público, não quero falar em público, né, não quero usar o microfone, e a gente comentou, né, o senhor trouxe de forma exemplar que é um diferencial, principalmente para o profissional do direito, a questão de eu conseguir argumentar aquela defesa, até esse caso o senhor trouxe da aluna, né? Que ela tinha um conhecimento, né? Obviamente, claro, mas ela tem propriedade para fazer aquela argumentação. Como que o senhor, assim, traz um exemplo para a gente, como que o senhor desenvolve em sala de aula, como que o senhor trabalha isso, só para a gente tentar encaixar aqui, professor, por favor. Sim, uma das situações que a gente trabalha primeiro é que eles entendam a estrutura da argumentação. Então, por exemplo, nós trabalhamos com a parte de estruturas argumentativas, a parte, inclusive, passeando ali pelas questões aristotélicas, socráticas, que pensamentos falam da mesmo ali. oratória e da retórica. Então, a gente trabalha bacana. isso, essa parte teórica. Depois, eu encaixo com ferramentas porque eu também, inclusive, sou master em programação neurolinguística, né? Sensacional, professor. E fiz também alguns outros cursos na área de oratória, Keynote Speaker, entre outras ferramentas que eu utilizo junto com eles. Então, eu monto essas estruturas, primeiro, para que eles entendam a estrutura do que eles estão levando. Então, olha, isso tem um começo, tem um meio e tem um fim, e cada ferramenta que você vai colocar ali dentro. Utilizando, por exemplo, técnica de storytelling, a parte de debate também. Hoje nós estudamos, até ontem foi a aula que nós estudamos toda a estruturação de um debate. Então, quando se começa, quem fala primeiro, como que eu estruturo a resposta, como que eu faço a estrutura, as manobras de desvio e tudo mais. A parte prática dentro de sala de aula, ela é muito respeitosa. Legal, eu brinco legal. com eles porque no começo a gente faz um contrato. Qual que é o contrato, né? Então, o que está acordado não tem como voltar atrás, né, professor? Acordado não sai caro. Eu já coloco para eles, olha, ninguém vai rir do colega quando o colega estiver ali, a não ser que o colega quiser fazer todo mundo rir. Né? Então, por exemplo, você não vai rir de um erro, mas se ele subir ali, de repente soltar uma piada, se todo mundo quiser rir, evidentemente que todo mundo é livre. E eu também deixo eles muito à vontade para se negarem a participar em alguns momentos. Legal. Como assim? Para respeitar, porque às vezes... respeita esse momento do aluno, né? Isso, eu ensino, mas eu também respeito. Tem alunos que falam, professor, eu realmente não consigo, me ajuda. E aí a gente faz um trabalho conversa separado. no particular, vai dando algumas orientações, técnicas e tudo mais, para que ninguém fique desesperado, falar, poxa, tem aula de oratória hoje, eu não vou. Sim. E aí isso tem sido legal, porque eles vêm, mas alguns realmente falam, professor, eu não consigo ainda. Mas daqui a pouco vai. Então, em alguns momentos vão. Aí começam a fazer. E aí eu ensino eles a trabalhar respiração, trabalhar posicionamento. A oratória ela evoluiu muito, né? Antigamente a gente tinha um espaço de trabalho que era o corpo, né? Então tinha aquela coisa. Hoje já mudou muito. Os grandes oradores, eles gesticulam, eles movimentam. Então, eu ensino a questão das movimentações corporais também. E aí a gente coloca tempo. 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí trabalha com esses tempos para que eles aprendam também a organizar a fala dentro de um contexto de vamos dizer assim, que eles têm um fator delimitador ali, né? Quando você está num tribunal, eles soltam um tempo para você. Passou do tempo, ninguém te ouve mais. Você pode ficar falando ali, você vai falar sozinho. Bloqueia o microfone, né? Bloqueia o microfone, eles cortam o teu som. E isso daí é bastante interessante. Até peguei
pegando um gancho numa fala do senhor que eu achei muito bacana, que é uma coisa que o professor Henrique sempre fala da Unifron, né? Que você respeita o momento de cada aluno, né? Então, ou seja, ali, eu achei interessante o senhor comentar que muitas vezes o aluno não quer participar ali, às vezes, não que não queira participar, muitas vezes ele quer, né, professor? Mas ele tem aquela dificuldade ali, aquele medo de enfrentar. Mas é interessante essa questão do respeito, o respeitar o momento dele, né? Sim. Mas porque é uma situação que em algum momento da vida profissional dele ele vai ter que enfrentar, né, professor? Exatamente. Porque, assim, a questão de fala, ela pode ter a dificuldade, né, de se posicionar, de se apresentar, de falar, ela pode ter origem em outros fatores que estão, inclusive, muito além da sala de aula, né? Exatamente. Às vezes, fatores realmente pessoais, né? Questões de família, questões de crenças. Então, tem uma série de situações que podem acontecer. E aí a gente tem aqueles alunos que você fala assim, fulano, né? Que às vezes eu faço ali, chamo, né, para falar, e levantam e falam assim, deixa comigo, vou matar no peito e tá tudo tranquilo, né? Tipo assim, então tem uns que são assim, tem outros que falam, professor, pelo amor de Deus, não me chama, né? E a gente respeita. Então, a pessoa vai sair daqui, vai aprender, ela vai escolher o momento dela para poder atuar, para poder se apresentar, para poder falar, mas vai entender a importância que isso tem na vida dela. Entendi. Na vida. Já recebi vários feedbacks ali de alunos, professor, hoje eu tive uma reunião lá na empresa. Legal, cara. E aí eu tive que fazer uma fala, uma apresentação, e eu já lembrei da técnica tal. Olha, E que foi muito legal. Isso é muito bacana. legal. Eu acho que seria até uma disciplina colocar em todos os cursos, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, você vai ter que participar de uma reunião, se sempre. posicionar, se defender uma ideia. É uma É até coisa uma muito situação interessante. para se pensar, muitas vezes até de um workshop. O workshop seria Para os interessantíssimo. próximos alunos, para os outros cursos, né? Exatamente. Sim. O professor, eu fiquei numa dúvida, assim, achei interessante que o senhor comentou que, poxa, o aluno lá precisou. Existe algum mito dentro dessa questão de oratória, assim, que realmente é mito? Porque muitas vezes você escuta e fala assim, não, é que eu não sei falar em público, né? Eu não sei conversar. Fulano já nasceu falando, né? Tem essas situações. Isso é verdade, professor? É mito? O que o senhor consegue trazer pra gente um verdade ou desafio, ou melhor dizendo, verdade ou mito dessa relação, né, professor? É mito. É mito. É mito. O que acontece de fato é que nós todos nascemos, de certa forma, do mesmo jeito. Então, nós todos nascemos e viemos ao mundo. Tem os dons, evidentemente, mas normalmente eles são formados conforme o ambiente que você vive, as situações que você vai viver com a sua família, com seus amigos. Então, aquilo vai formando as suas características pessoais lá para a fase adulta. E na oratória, na questão de fala, é a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa cresce e, principalmente quem tem um pouquinho mais de idade, aí vai entender que os pais, né, normalmente falavam assim, nós vamos lá em tal lugar, nós vamos lá em tal lugar, você fica quieto. Você não abre a boca. Você não entra lá. Então, aí, o que acontecia? Às vezes, a criança vai lá e abre a boca, né? Reclama, dá uma chorada, tal, chegava em casa, apanhava. Então, aquilo vai sendo instalado, determinados comportamentos, na nossa própria questão mental. Então, é como se instalasse, a gente fala de instalar dentro do contexto da programação neurolinguística, né? Um drive ali, né? Que é um drive, que o nosso cérebro ele é como se fosse um computador mesmo, ele é um computador. Então, os medos são instalados, as situações de coragem são instaladas, as paixões e tudo aquilo que a gente vivencia é instalado. E aí a pessoa, às vezes, por conta de situações, ela nunca teve ali a oportunidade de se expressar. Ou quando tentava se expressar, ela já era calada. E aí a pessoa vem e fala assim, mas ela não tem o dom para falar. Não é que ela não tem o dom, alguma coisa aconteceu. Ela teve oportunidade. Exatamente. Contudo, assim como as coisas podem ser instaladas, as coisas também podem ser desinstaladas. Boa. E instalados novos programas, digamos assim, que vão trazer esses tipos de habilidades. Aí vai depender de algumas situações, treinamento, mas a pessoa, assim que ela começa a reforçar novas crenças, então ela subiu no palco, tremeu, travou, não conseguia abrir a boca. No outro dia ela subiu de novo, aí ela falou um pouquinho mais. Aí ela falou, opa, peraí, eu acho que eu estou conseguindo
sair um pouquinho melhor. Daqui a pouco ela vai e faz de novo. Aí ela vai percebendo que ela consegue transpor certas barreiras e aí ela vai trabalhando. Qual que é a dica que eu passo, inclusive, para os meus alunos? Busca falar de tema que você conhece muito. Então, por exemplo, Legal. algo que você fala A dica muito. aí. Exatamente, porque se você vai falar, por exemplo, vamos dizer uma mãe que vai falar de um filho, Aham. né? Então ela vai falar de um filho, se você perguntar como é que está Sabe seu tudo. filho, ela vai te falar o tempo todo, ela vai te falar 10 minutos sobre o filho, numa facilidade que ninguém vai questionar aquilo que ela está falando. Agora, você fala para ela, sobe no palco, ela trava. Exatamente. Então, ela não sabe falar, ou é alguma relação de crença, alguma relação que ela já tem ali mental, comportamental, relacionada ao palco. E isso daí é importante o senhor estar comentando, que é uma mega de uma dica, porque, na verdade, a pessoa tem que falar e ela vai conseguir falar muito melhor do que ela sabe, né, professor? Do que ela domina, né? Exatamente. Se ela não dominar, não adianta. Exatamente. Falar na abobrinha, né, como se diz aí, não vai adiantar nada. Realmente vai fugir o medo dela, vai enrolar, não vai dar conta de conduzir. E um bom preparo prévio, ele é sempre necessário, né? certeza. Sim, Então, também Isso. chega lá do nada, né? Você vai falar. isso. A gente fala muito ali, eu trabalhei um pouco com os alunos, até a gente fez uma oficina no sábado, sobre a questão de você estar no estado emocional adequado para também subir no palco para falar ou para falar com as pessoas. Uhum. E aí teve uma aluna que até, não vou citar o nome dela, mas ela é uma pessoa assim que hoje ela sobe ali com tranquilidade e fala assim, que eu admiro, assim, eu acho muito bacana a gente ver assim, né, a evolução. No começo ela falou, professor, eu não tenho condições, eu não tenho como falar, eu não me Olha que sinto legal. bem, isso, a situação é assim, assim, assim. E ela falou assim, eu não gosto de falar. Aí eu usei exatamente essa situação do filho, né? Falei, você tem Aham. filhos? Tenho. Se alguém bater no teu filho lá na escola amanhã e ele chegar lá na sua casa, machucado, chorando, você vai para a escola e você vai dar palestra para o diretor, para a coordenadora, para os outros alunos, para a professora, você vai chamar todo mundo numa sala e você vai... Ela falou, mas vou mesmo. Falei assim, então você tem que ter emoção certa para poder falar. Legal. O professor, seguindo aqui, até assim, é sempre muito rico, volto a dizer, muito rico e muito prazeroso mesmo, assim, conversar com um profissional como o senhor, né? Os profissionais da Obrigado. Unifom, que são profissionais, assim, que têm um gabarito muito grande. Mas a gente vai chegando no momento, e em outros momentos a gente vai chamar o senhor, principalmente para as próximas disciplinas aí. Mas eu gostaria muito que, se o senhor pudesse deixar um recado para aquele futuro aluno nosso, que muitas vezes ele tem, vou usar a frase do senhor, ele tem o direito no coração, mas ainda não veio para a Unifrom, né? O que o senhor poderia deixar para ele ali? Que recado que o senhor poderia passar para ele nesse momento aí, professor? Olha, escuta seu coração. Então, escuta seu coração, acredita, o direito te abre assim a mente, em primeiro lugar. Não só, digamos, igual a gente está falando sobre a minha disciplina, mas todas as disciplinas, elas te fazem enxergar o mundo de uma forma extremamente diferente, né? Te fazem a não, assim, simplesmente ter opinião sobre tudo, sem entendendo muito pouco sobre cada coisa, mas ele te aprofunda o conhecimento. E eu vou falar mais uma coisa, que nunca é tarde. Se de repente você tem, às vezes, esse aluno também, né? Pode ser um aluno que está começando agora, porque nós temos aqui alunos, né, de 18 anos e temos alunos acima dos 60 e são pessoas assim extremamente dedicadas. O direito ele não escolhe o tempo, até porque quando a gente está na prática, a experiência ela conta muito. Então, quando você senta junto com um empresário, ele olha para você, ele sabe que você entende de empresa, que você já trabalhou em determinado lugar ou outro lugar. E aí ele respeita muito esse profissional e esse profissional tem mercado. E aí o jovem também tem mercado, porque o próprio mercado jurídico absorve essa mão de obra jovem diferenciada, que sai né? de uma formação. Então, se você quer escolher, né, falando para os alunos, futuros alunos, uma carreira que realmente vai te abrir portas, vai te abrir caminhos profissionais e realmente de posicionamento perante uma sociedade tão volátil como a nossa,
escolha o direito e vem para a Unifron, porque aqui é diferente. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Marcelo, quer comentar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer porque assim foi muito esclarecedor, assim, acho que são pontos assim que para qualquer pessoa, os pontos que você colocou são muito importantes, né? Eu acho que o curso em si, ele tem N características que as pessoas não fazem ideia o que você passa e o que você aprende, como isso pode reverberar ali como profissional do direito, né? Sim. Então acho que na verdade as pessoas têm que vir conhecer e ter essa experiência conosco, né? Sim, Então, exatamente. agradecer toda a informação que você passou. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Professor, muito obrigado mais uma vez. E já fica o convite aqui que eu vou lhe chamar, vou convidar outras vezes. Obrigado, com certeza. obrigado. Será um prazer. E fica o convite aqui para você, pessoal, pegando o gancho na fala do professor aqui. Escute o seu coração. Se lá no seu coração tem aquela sementinha do direito, escute seu coração e vem para a Unifron. Um grande abraço e até o próximo podcast aí. Segue a gente. Abraço. Abraço. Cara, massa, professor. Obrigado.